Imaginem só, um rei, perdido na história por mais de 500 anos, é encontrado debaixo de um parque de estacionamento. Parece roteiro de filme, não é? Mas esta é a incrível e verdadeira saga do rei Ricardo III. Uma história que mistura realeza, guerra, traição e uma das descobertas arqueológicas mais espetaculares dos nossos tempos. Bem, a história de qualquer rei está ligada ao seu reino, e para Ricardo III, o seu destino foi traçado no meio do caos da Guerra das Rosas, um conflito brutal que rasgou a Inglaterra ao meio e o levou a um campo de batalha que mudaria o curso da história para sempre. Mas a história dele não termina lá no século XV. De jeito nenhum. Ela ressurge de forma espetacular, bem aqui, no nosso tempo. Pensem comigo. Como é que os ossos de um monarca medieval, enterrados e completamente esquecidos, voltam à luz do dia? A resposta é tão surpreendente quanto a própria história. E é aqui que tudo fica quase inacreditável. Os seus restos mortais não estavam numa tumba real, nem numa catedral antiga, mas sim sob o asfalto de um simples parque de estacionamento na cidade de Leicester. Foi essa descoberta que deu o pontapé inicial numa jornada para desvendar a verdade por trás de um dos maiores mitos da história. A jornada para trazer Ricardo III de volta foi tão dramática quanto a sua vida. Começou em agosto de 2012. Um mês depois encontraram um esqueleto com marcas muito específicas, ferimentos de batalha e uma coluna bem torta. Em fevereiro do ano seguinte, a ciência bateu o martelo. O ADN confirmava, era ele. E finalmente, em março de 2015, mais de 5 séculos depois, Ricardo III teve o funeral de rei que nunca lhe deram. E a ciência não só confirmou a identidade dele, como também revelou a brutalidade da sua morte. 11 ferimentos foram encontrados no esqueleto, e o mais impressionante, 9 deles foram no crânio. Uma imagem terrível de um rei que, provavelmente já sem o seu capacete, enfrentou um ataque final devastador. Mas como é que um rei de Inglaterra acaba numa cova anónima debaixo de um parque de estacionamento? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, voltar para a vida de Ricardo e para a era turbulenta que o formou. Antes de ter a coroa, Ricardo era o Duque de Gloucester, o irmão mais novo do rei Eduardo IV. E no meio do caos da Guerra das Rosas, ele se destacou. Era um líder militar leal, competente e foi essencial para as vitórias do irmão. No norte da Inglaterra, ele era conhecido por ser um administrador justo, um homem que trazia ordem em tempos de pura desordem. Só que, em 1483, o jogo virou. O seu irmão, o rei, morreu de repente. O trono, então, iria para o seu sobrinho de apenas 12 anos, Eduardo V. E a Ricardo foi dada a tarefa de proteger o jovem rei e o reino, com o título de Lord Protetor. Um papel que o colocou bem no olho do furacão político. De protetor a rei, a subida de Ricardo foi rápida e muito controversa. O jovem rei e o seu irmão mais novo foram levados para a Torre de Londres. De repente, surge uma alegação bombástica. O casamento dos pais deles era inválido. Isso tornava os príncipes ilegítimos. E num reino que já desconfiava da família da rainha, essa alegação pegou. Com o apoio do Parlamento, Ricardo foi declarado o verdadeiro herdeiro ao trono. E é aqui que a história de Ricardo mergulha numa escuridão profunda. Depois da coroação dele, os 2 jovens príncipes simplesmente desapareceram da Torre de Londres. O que aconteceu com eles? A acusação que ecoa há séculos é que Ricardo os mandou matar. Mas a verdade? Ninguém sabe. Continua a ser um dos maiores mistérios da história. A coroa, como se diz, pesava na cabeça de Ricardo. A sua subida ao poder tão controversa criou inimigos poderosos. O seu reinado durou apenas 2 anos e foi um período de constante rebelião e instabilidade. Uma tempestade perfeita que o levaria a uma batalha final e decisiva. Na Batalha de Bosworth Field, em 1485, Ricardo apostou tudo. Ele viu o seu rival, Henrique Tudor, do outro lado do campo e liderou uma carga de cavalaria desesperada, uma tentativa de acabar com a guerra num único golpe. Ele quase concedeu. Chegou a derrubar o porta-estandarte de Henrique, mas no momento crucial, a traição de um dos seus principais aliados selou o seu destino. Cercado, mas lutando até o último suspiro, Ricardo caiu. A morte de Ricardo não foi apenas o fim de um rei, foi o fim de uma era. Ele foi o último rei da Inglaterra a morrer em combate, e com ele, a dinastia Plantageneta, que governou por mais de 300 anos, chegou ao seu fim. Com Ricardo morto, uma nova dinastia nasceu, os Tudor. E com eles, uma nova versão da história. Para se legitimarem no poder, os Tudor precisavam de um bom vilão. E Ricardo III se tornou o alvo perfeito para a propaganda deles.
A arma mais poderosa dos Tudor foi a caneta de William Shakespeare. A sua peça, Ricardo III, criou a imagem que dura até hoje. Um vilão manipulador, corcunda, uma figura monstruosa. Uma imagem tão forte que, por mais de 400 anos, ofuscou completamente o homem de verdade. E é aqui que a descoberta de 2012 se torna tão revolucionária. A ciência nos permitiu confrontar o mito com a realidade. Olhem só para isto. De um lado, um monstro de Shakespeare, do outro, o que a análise forense encontrou. Onde se falava em corcunda, a ciência encontrou uma escoliose severa, sim, mas não uma corcunda. O braço mirrado da lenda, nenhuma evidência nos ossos. E o rosto imaginado como cruel, a reconstrução facial revelou um rosto sério, mas surpreendentemente normal. A ciência nos deu um retrato muito mais íntimo de Ricardo III. Confirmou a sua escoliose, mas também sugeriu que ela provavelmente não o impedia de ser o guerreiro formidável que foi. O ADN provou sem sombra de dúvida que era ele, e os ossos contaram a história da sua morte violenta. É um vislumbre notável de um homem que viveu há mais de meio milénio. E assim, a história de Ricardo III deu uma volta completa. O rei, que um dia foi atirado numa cova anónima, foi finalmente enterrado com honra devida a um monarca. Na Catedral de Leicester, o mundo assistiu enquanto uma espécie de justiça histórica finalmente era feita. Essa descoberta incrível, de facto, reescreveu partes da história de Ricardo III. Agora sabemos como ele era, como morreu, sabemos que ele não era o monstro das lendas. Mas a ciência também tem os seus limites. O maior mistério do seu reinado, o destino dos príncipes na torre, esse continua nas sombras. A ciência nos devolveu o homem, mas não deu um verdito sobre o seu caráter. Ricardo III foi um tirano que matou pelo poder ou foi a maior vítima da propaganda da história? Um rei difamado para justificar uma nova dinastia. A descoberta no parque de estacionamento nos deu a verdade sobre os seus ossos, mas a batalha pelo seu legado, essa continua. E a resposta final talvez esteja para sempre perdida no tempo.